Pode se assentar, abramos a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo nos deixa aqui uma instrução muito importante no final dessa carta. Aqui no capítulo 4, nós leremos versículos 10 a 13. Paulo foi o plantador da igreja de Filipos. Ele passou um bom tempo longe dessa igreja. Essa carta foi escrita pelo menos 10 anos depois que ele plantou a igreja. Ele escreveu essa carta para expressar também a sua gratidão pela oferta que ele havia recebido da igreja lá em Roma. E aqui no final, ele descreve essa gratidão, expressando o seu contentamento. E eu quero falar sobre o contentamento do cristão na crise. Veja o que Paulo diz. Estando preso, meus irmãos. Capítulo 4, versículo 10 de Filipenses. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Vamos ler juntos o verso 13? Tudo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, com a leitura e também o ensino da sua palavra. Esse último versículo vocês conhecem de cor, né? Não é? O pessoal usa muito esse versículo para colocar assim no carro, né? Aqueles adesivos, tal. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, nessa passagem, ele fala sobre contentamento. Sobre contentamento. O que é contentamento, meus irmãos? Vejamos, nós estamos diante de uma carta histórica, que foi escrita por um homem que estava numa situação extremamente complicada. Quem escreveu essa carta havia passado por um naufrágio, onde quase morreu. Quem escreveu essa carta foi picado por uma víbora venenosa. Quem escreveu essa carta chegou em Roma não como turista, mas chegou em Roma como prisioneiro. Quem escreveu essa carta não tinha o conforto, da liberdade e muito menos alimento ou uma boa alimentação com fartura. Quem escreveu essa carta aguardava um julgamento, o julgamento do imperador César, e ele corria o sério risco de morte. Então, quem escreveu essa carta não tinha muitos motivos para estar contente. Certo? Que bênção, passei por tudo isso, como eu estou contente. Não tinha muito motivo para estar contente. Porém, meus irmãos, o conteúdo da carta, ele é um conteúdo que não reflete assim a situação do apóstolo Paulo. É um conteúdo que não bate muito assim com a realidade circunstancial que ele estava enfrentando. Para ser sincero, às vezes eu leio essa carta e parece, mas Paulo estava numa prisão? Ou será que Paulo estava num palácio? Onde Paulo estava? Porque ele fala muito sobre alegria, ele fala sobre contentamento, ele fala sobre gratidão. Então, quando lemos essa carta, parece que até não bate muito, né? Como um homem pode estar tão contente passando por uma situação tão difícil? Ele não demonstra assim na carta aquele espírito abatido, amargurado, ressentido, desanimado. Não, pelo contrário, ele reflete assim um espírito alegre, triunfante. Ele está feliz.
embora a situação seja muito difícil, ele revela para nós aqui que mesmo num contexto de oposição, perseguição, possibilidade de morte, ele aprendeu o segredo do contentamento no sofrimento, e o apóstolo Paulo foi alguém que viveu para Cristo e por Cristo, e ele conseguiu algo, meus irmãos, que todos nós podemos conseguir. Ele conseguiu viver a sua vida em paz, com contentamento e alegria acima das circunstâncias. E isso é muito difícil. Mas ele conseguiu viver acima das circunstâncias. As circunstâncias não foram suficientes, eu falo circunstâncias difíceis, para roubarem do apóstolo Paulo o seu contentamento. As circunstâncias complicadas não assaltaram a alegria do seu coração. O momento era tenso, mas ele continuava contente. E por isso eu quero falar sobre o contentamento do cristão, contentamento espiritual. Então vamos começar, meus irmãos, observando o que Paulo diz aí no versículo de número 10. E a primeira lição que eu quero deixar para os irmãos é que a providência de Deus, quando você compreende a providência de Deus, quando você aceita a providência de Deus, você aprende o segredo do contentamento. O segredo do contentamento no Senhor. Então o apóstolo Paulo diz assim no versículo 10, eu leio novamente, ele coloca: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais, mas vos faltava oportunidade. O que é a providência de Deus? A providência de Deus, meus irmãos, é a sua maneira muito sábia, santa, poderosa, como ele conduz assim todas as coisas, as nossas decisões e escolhas, e ele vai conduzindo todas as coisas e costurando todas as coisas para a sua glória e para o nosso bem. Essa é a resposta que o breve catecismo dá. O que é a providência de Deus? Vamos pensar em Paulo. Que tipo de providência você consegue enxergar na vida do apóstolo Paulo? Bom, ele está preso, acorrentado lá aos soldados romanos, passando por uma dieta assim, minguada, muito escassa, correndo risco de morte, mas mesmo naquele contexto completamente adverso, esse homem, por alguma razão, ele continua confiando, descansando, crendo na providência de Deus. Porque é fácil a gente dizer assim, Deus é providente, por quê? Está tudo resolvido lá em casa. Aí o seu mundo desaba, você fala assim, Deus ele é quase providente, né? Ele não é totalmente. O apóstolo Paulo, ele em nenhum momento na carta lamenta sua condição precária. Você não encontra Paulo murmurando, dizendo assim, nossa, me dediquei tanto à igreja, olha o que eu recebo, olha o meu prêmio, né? Olha o fruto do meu trabalho. Não. Você não encontra o apóstolo Paulo lamentando na prisão romana, mas ele se alegra, ele se satisfaz, ele se contenta com a providência de Deus, porque ele consegue enxergar a providência de Deus sustentando a sua vida. Ele consegue enxergar a providência de Deus mantendo a sua vida, inclusive na prisão. Veja que ele coloca assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Ele está preso, alegrei-me sobremaneira no Senhor. E aí ele diz aqui que ele recebeu uma ajuda, né? Ele fala, porque agora, uma vez mais, vocês renovaram a meu favor o vosso cuidado. Ele está agradecendo à igreja de Filipos, porque a igreja de Filipos voltou a contribuir com o seu ministério. Voltou a investir em seu ministério. Então ele fala, eu me alegro no Senhor, por quê? Porque vocês renovaram o cuidado que vocês tinham comigo no passado. Quando o apóstolo Paulo, meus irmãos, esteve em Filipos, ele recebeu muito apoio e suporte daquela igreja nascente. Não era uma igreja rica, era uma igreja pobre, mas era uma igreja que se preocupava com o seu pastor. E essa igreja deu sustento para o apóstolo Paulo. Depois, Paulo parte em missão, e aí ele entra em várias cidades, ele foi para Tessalônica, ele foi para Bereia, depois ele foi para Atenas, e ele chega em Corinto, e em todo esse tempo ele está recebendo apoio,
suporte, condições para realizar o ministério, e tudo isso ele recebe da igreja de Filipos. No entanto, os anos se passaram, e por alguma razão, meus irmãos, os filipenses deixaram de auxiliar o apóstolo Paulo. Por alguma razão, as contribuições deixaram de chegar no bolso do apóstolo Paulo. O texto bíblico diz assim: porque vos faltava oportunidade. Vocês me sustentaram no início, mas depois, por alguma razão, faltou oportunidade. Talvez aquela igreja não conseguiu enviar ofertas para o apóstolo Paulo num determinado período, porque estava muito distante, talvez alguma barreira realmente política. Talvez a igreja passou por uma situação de aperto financeiro e por isso não conseguiu enviar. E aí Paulo fala assim: olha, vocês me ajudaram muito, por um tempo não, porque vos faltava oportunidade, mas agora vocês renovaram o seu cuidado. Agora, depois desses 10 anos adormecidos, vocês foram assim despertados pela providência de Deus. E agora vocês voltaram a contribuir. Ele vai dizer isso no capítulo 4, versículo 18. Olha aí na sua Bíblia. O capítulo 4, verso 18, ele diz assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ou seja, Epafrodito, o líder da igreja de Filipos, tinha suprido Paulo. Foi até Roma, ajudou o apóstolo Paulo. E por isso Paulo diz assim: olha, por um tempo eu sei que faltou oportunidade para receber esse auxílio, mas vocês renovaram esse auxílio. Vocês voltaram a contribuir com o meu ministério, vocês foram despertados pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo era alguém que confiava, meus irmãos, na providência de Deus. Quando a ajuda chegava, Paulo sabia, Deus é providente. E quando a ajuda não chegava, ele sabia, Deus continua sendo providente. O apóstolo Paulo, ele não entrava em pânico ou desespero quando a ajuda não chegava no tempo dele. É isso que ele está colocando aqui. Acima de tudo, ele está ali preso, mas ele está preso reconhecendo, meus irmãos, que assim os tempos, reconhecendo que as estações, reconhecendo que as oportunidades da vida, todas estão sob o controle e o direcionamento de Deus. Olha, eu estou aqui, preso. Por um tempo não recebi ajuda, mas Deus foi providente comigo. Agora chegou a ajuda, Deus continua sendo providente comigo. Irmãos, era isso que levava o coração do apóstolo ao contentamento. O contentamento espiritual verdadeiro, ele se manifesta apenas na vida daquela pessoa que confia e descansa plenamente na providência de Deus. Veja bem, quando você, por alguma razão, quer controlar as pessoas para ter contentamento, quando você quer controlar situações, circunstâncias na sua vida, para falar, eu preciso controlar isso para eu ter contentamento, certamente você será frustrado, você ficará decepcionado, porque você vai descobrir no final que você não tem força nem poder para controlar as circunstâncias adversas da sua vida. Não dá. Agora, quando você confia na providência de Deus, você encontra o contentamento. Mesmo quando, assim, de repente, um sonho, um desejo, uma vontade, aquilo não é satisfeito, aquilo não é realizado, mas ainda assim você encontra contentamento em Deus, porque você sabe que Deus é providente, porque você sabe que Deus é soberano, porque você sabe que Deus está dirigindo todas as coisas para a glória dele e para o teu bem. Então, o teu contentamento, ele deixa de ter como fonte a solução ou as respostas que você tanto carece, e a fonte do seu contentamento passa a ser o Senhor que controla a sua vida, que dirige os seus passos, que conduz ali o seu caminho. Irmãos, o Senhor Deus, Ele é poderoso para fazer milagres, e Ele faz milagres. Não há dúvida que Ele graciosamente opera, às vezes de modo até direto em nossa vida, mas Deus, Ele age na história muito mais de forma indireta, Ele age por meio de sua providência. Às vezes a gente não percebe, mas Deus está assim, sabe? Você olha para a sua vida, Deus está ajustando a sua vida.
O Senhor Deus, Ele vai conduzindo todos os eventos, todos os atos, todas as decisões corriqueiras e vai conduzindo tudo ao seu propósito. Ele vai modelando a sua vida, a sua história. É como se Deus fosse assim tecendo, em suas próprias mãos, por meio de sua providência, a nossa trajetória. É como se Ele fosse costurando todas as coisas, e essas coisas dizem respeito a tudo mesmo, às vezes até os nossos erros, dos quais nós somos culpados. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, Ele vai costurando todas as coisas e no final, cada detalhe contribui para a manifestação da sua glória. Provérbios, capítulo 19, versículo 21, diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio, ou o propósito do Senhor é que permanecerá. É sempre o propósito do Senhor que permanece. Tudo está sob o cuidado providencial de Deus. E à medida em que você para naquela tempestade, à medida que você para assim a sua vida, você fala, dá um break na sua vida, e você começa a perceber, pela fé, a providência de Deus, e você começa a confiar, a descansar, a crer na providência de Deus, mesmo num tempo tão tempestivo, mesmo quando as densas nuvens estão lá sobre a sua casa, ainda assim você consegue encontrar o verdadeiro contentamento no Senhor. Pense no apóstolo Paulo, a providência de Deus na vida dele. Ele está na prisão. Era um momento muito delicado, mas ali na prisão, por um longo tempo sem receber recursos, ele se contentava com Deus e na providência de Deus. E quando ele recebe recursos, ele continua se contentando em Deus e na providência de Deus. O que gera contentamento? É você olhar para a sua vida e falar assim, eu não tenho tudo aquilo que eu quero, eu não consegui realizar todos os meus sonhos, eu não consegui concretizar todos os meus planos, e eu ainda enfrento algumas lutas e algumas provas, e parece que algumas áreas da minha vida ainda estão assim desordenadas, mas você olha para toda a sua vida e você para e fala assim, Senhor, ainda assim eu consigo encontrar contentamento em Ti, porque a minha vida, com todas essas desordens, com todas essas idas e vindas, esses conflitos, a minha vida ela está sob a Tua providência. A minha vida está sob o Teu grande guarda-chuva. É o Senhor quem conduz, quem dirige providencialmente cada passo. E aí você aprende a se regozijar e se alegrar no Senhor, no Senhor. Veja o versículo 11, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele vai falar aqui de várias circunstâncias. Ele vai falar agora que o contentamento que ele tem no Senhor, esse contentamento é um contentamento que resiste às circunstâncias difíceis. Ele diz assim, digo isso não por causa da pobreza. Ou, uma outra versão diz, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo o seguinte, o meu contentamento, a minha alegria, não é fruto da ajuda financeira que vocês me enviaram. Eu tenho contentamento no coração, mas não é porque eu tenho dinheiro. Não é simplesmente porque eu fui plenamente suprido que eu estou nesse momento assim, com o coração transbordante de contentamento. Mesmo na prisão, meus irmãos, onde as necessidades eram muitas, onde tudo era escasso, as privações alimentares, o apóstolo Paulo se contentava. Por quê, meus irmãos? Porque o coração do apóstolo Paulo, ele já estava plenamente satisfeito e contente com o próprio Deus. E quando o nosso coração está plenamente contente em Deus, ele se contenta com pouco, com quase nada ou com nada, quando diz respeito às coisas terrenas. Veja, quando o seu coração não está contente em Deus, você pode ter tudo e ainda assim você vai ser uma pessoa descontente. Mas quando o seu coração está plenamente contente em Deus, às vezes as pessoas podem até arrancar algumas coisas de você, mas você continua contente no Senhor. Nós vivemos numa sociedade descontente, né? Não é verdade? Pensa bem, as pessoas
mais pobres, às vezes, manifestam descontentamento. Por quê? Eu tenho pouco. As pessoas mais ricas da sociedade também manifestam descontentamento. Às vezes até mais descontentamento, mais miséria, mais insatisfação do que o pobre. Mas ambos, pobres e ricos, manifestam descontentamento com a vida. Estão o tempo todo atrás de alguma coisa. Agora veja, somado a isso, hoje, tudo se tornou necessidade. E aí as pessoas dizem assim, não, eu necessito, sei lá, de uma casa nova, eu necessito de uma casa maior, eu necessito de um carro melhor, não é? E aí começa, eu necessito de um emprego melhor, eu necessito de um salário melhor. Vai ficando complicado quando a mulher diz assim, eu preciso de um marido melhor, porque ela acha que aquilo é uma necessidade, eu necessito disso. Veja, aquilo que não é necessidade real é chamado de necessidade. São os desejos e as vaidades que são transformadas em necessidade. E então o homem, ele tem uma estrutura, mas ele se transforma como aquele hamster, sabe, que fica correndo na rodinha ali, fica correndo, mas ele nunca alcança o seu alvo. Ele entra na rodinha e fala, agora eu vou, agora eu chego lá. Ele não chega. Ele só se cansa, ele se frustra, ele se decepciona, o coração continua vazio, porque ele está buscando o contentamento na fonte errada. Lembra do texto de Jeremias? O meu povo se esqueceu de mim, porque eles deixaram o manancial de águas vivas e eles foram cavar cisternas rotas. Quando você corre para essas coisas, você está cavando cisternas rotas, cisternas que não retêm as águas. E infelizmente, irmãos, essa visão mundana, né, ela tem alcançado muitas igrejas, há muitos líderes aí que fazem o seu ministério com base na necessidade do fiel, não é mesmo? E aí então eles observam as necessidades dos fiéis, e aquela teologia coaching, né, o gospel coaching, então ele fala assim, bom, eu já identifiquei as necessidades dos fiéis, e agora eu preciso apresentar para os fiéis um Deus que vai ser o supridor de necessidades. E ele começa a pregar um evangelho, mas um evangelho que não é o evangelho bíblico, porque é aquele evangelho que tem como propósito apenas satisfazer as necessidades temporais, físicas, financeiras dos homens. Porém, meus irmãos, nós sabemos que o fim principal do homem não é ter as suas necessidades supridas. O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Essa é a resposta do breve catecismo à primeira pergunta. O fim principal não é tentar encontrar contentamento nas coisas desta vida, mas encontrar o verdadeiro contentamento naquele que é a fonte de todo contentamento, no próprio Deus. Irmãos, para vivermos contentes em toda e qualquer situação, não tem jeito. Em primeiro lugar, você precisa estar contente com o próprio Deus. Quando você encontra contentamento na sua relação pessoal com Deus, aí você vai conseguir encontrar contentamento nas coisas da vida. E eu digo assim, nas coisas que Deus provê para você e naquelas que você não recebe no seu tempo. Aí você fala assim, pastor, mas eu não posso buscar uma condição melhor para minha família, porque contentamento não vai pressupor assim eu me acomodar e falar, estou contente, estou contente. Não, meus irmãos, nós podemos buscar melhores condições, mas se o nosso contentamento espiritual não estiver em Deus, meus irmãos, as melhores condições que alcançarmos serão motivo de mais descontentamento, não serão motivo de alegria e de satisfação, vai gerar mais insatisfação, mais descontentamento, mais frustração, mais decepção. Há um pregador bem conhecido, o pastor John MacArthur, ele diz uma frase interessante acerca disso. Ele diz assim, o descontentamento é pecado porque ele rouba a glória de Deus. Um cristão descontente, seja qual for a razão, lar, emprego, a localidade onde mora, descontente por conta de marido, esposa, filhos, é uma péssima propaganda para a soberania de Deus. Que espécie de Deus nós temos? Ele merece confiança?
podemos estar contentes com as circunstâncias que Ele nos coloca. Glorificar a Deus significa louvá-lo com o coração pleno de contentamento absoluto, sabendo que a nossa porção, o que temos recebido, meus irmãos, é o plano de Deus para nós agora. É essa aceitação que gera mais e mais a manifestação da glória de Deus em nossa vida. Então, Paulo, ele encontrou o contentamento porque ele confiava e descansava na providência de Deus, no muito ou no pouco. Ele encontrou contentamento em todas as circunstâncias. E agora, veja aí o versículo 12. Ele coloca assim: veja como que as circunstâncias não modelavam o coração do apóstolo, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo está dizendo o seguinte: eu experimentei na minha vida, durante o meu ministério, todos os extremos. Eu fui humilhado, e ele realmente foi humilhado, muitas vezes, aprisionado, açoitado. Ele diz assim: olha, eu passei por fome, por escassez, inclusive aqui na prisão romana. Tiraram a liberdade, restringiram ali a sua alimentação, mas ele aprendeu a estar contente no Senhor. Agora veja bem, Paulo passou por momentos de glória, momentos de honra. Ele também viveu no ministério momentos de fartura, em que ele recebeu das igrejas muito mais do que ele precisava para viver. Então ele fala: eu também sei o que é ser honrado, eu sei o que significa ter com abundância, eu sei o que significa receber muito. Mas veja, o seu contentamento, ele não estava focado, meus irmãos, nem no muito nem no pouco. Perceba, o seu contentamento tinha como foco o próprio Senhor e o que o Senhor representava e era para ele. Portanto, quando faltavam as coisas na vida e no ministério do apóstolo Paulo, ou quando sobravam as coisas na vida e no ministério do apóstolo Paulo, a fonte do seu contentamento continuava a ser o Senhor. Tudo que o Senhor era para ele, ali estava o seu contentamento. Então preste atenção. Às vezes a gente acha que contentamento é uma coisa que a gente deve receber apenas na escassez, na luta. Não, não é. Seja na necessidade, seja na prosperidade, busque sempre o seu contentamento em Cristo. Você fala assim: pastor, eu estou bem financeiramente. Amém. Se você está bem financeiramente, se você está bem fisicamente, a razão última do seu contentamento deve continuar repousando em Cristo. Aí você fala: pastor, mas eu não estou bem financeiramente e eu não estou bem fisicamente. De igual forma, a fonte última do seu contentamento deve ser Cristo. Se você está descontente, por alguma razão, você fala assim: eu estou aqui nessa manhã, mas eu me sinto vazio na alma. Se você se sente assim vazio, infeliz, é tempo, meu irmão, minha irmã, de aprender, Como Paulo diz: eu aprendi a viver contente pela experiência e principalmente pela sua relação com Cristo. É tempo de aprender que o segredo do contentamento é temer, é confiar, é descansar em Deus e na sua providência. Pensa bem, às vezes alguns cristãos falam assim: pastor, eu estou esperando acontecer algumas coisas aí para desfrutar desse contentamento aí. Não estou contente não, com a minha vida, com nada. Estou descontente. Mas eu estou esperando que algumas coisas aconteçam. Estou esperando assim, pastor, uma bênção financeira. Quando vier essa bênção financeira, aí eu vou encontrar o contentamento. Ou, pastor, eu estou esperando que o meu filho seja mais obediente. Quando o meu filho for mais obediente, aí eu vou encontrar, aí eu vou ter contentamento. Por enquanto não dá. Ou eu estou esperando que o meu marido seja melhor para ser uma pessoa contente. Ou eu estou esperando uma promoção no meu trabalho, para que aí sim eu seja uma pessoa contente. Meus irmãos, isto é construir uma casa sobre areia. Por quê? Porque nunca foi a intenção de Deus que eu e você encontrássemos alegria, contentamento duradouro em nenhuma outra coisa que não seja o próprio Cristo.
Deus nunca intencionou que o nosso coração encontrasse contentamento, satisfação de uma forma plena e total, em qualquer coisa que não seja Cristo. Por isso que essa busca sempre leva à frustração. Eu vou descrever aqui duas imagens e os irmãos poderão me dizer qual representa verdadeiro contentamento. Vamos imaginar aqui um bebezinho sorridente. Acabamos de trocar a fralda dele, certo? Ó, tem vários aí, ó, pulando aí, ó. Cheirosinho. E esse bebezinho está ali, bem confortável, com uma mamadeira enorme na mão ali, né? Tomando aquela mamadeira. Aí eu pergunto, esse bebê está contente? O que vocês acham? Está contente? Esse contentamento dele é o contentamento bíblico? Você vai descobrir se é ou não o contentamento bíblico quando você tirar a mamadeira dele. Entendeu? Aí você tira a mamadeira, ele abre a boca. E aí você descobre que o contentamento dele não é o contentamento bíblico. Você tirou a mamadeira, ele chorou. Agora imagine uma outra cena. Imagine um homem idoso, cansado, que apanhou muito, que sofreu muito, que está vivendo um tempo de escassez. Esse homem está jogado lá na prisão. É um momento muito tenso, muito difícil de sua vida. Mas esse homem está ali cantando louvores a Deus. Esse é o contentamento bíblico? Por quê? Por que esse é o contentamento bíblico? Meus irmãos, esse é o contentamento bíblico porque você pode tirar tudo desse homem. Você já tirou a liberdade, já tirou a comida, já tirou os relacionamentos, você pode tirar tudo desse homem. E ele continua contente, porque a fonte do seu contentamento é Cristo. E é isso que Paulo está ensinando à igreja. Pode arrancar tudo, mas ele continua com a sua alegria firmada em Cristo. Contentamento, meus irmãos, é aquela condição em que conscientemente, intencionalmente, nós nos deleitamos, nós nos regozijamos, nós encontramos o nosso prazer, a nossa satisfação em nosso relacionamento com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer, isso ninguém pode tirar de você. As pessoas podem roubar o teu carro. Fica tranquilo, isso não vai acontecer. Mas assim, vocês estão compreendendo? As pessoas podem tirar os nossos bens. E a vida pode retirar a nossa saúde. E por isso alguns irmãos ficam enfermos. E às vezes até morrem por conta dessas enfermidades. Nós podemos perder o nosso emprego e tantas outras coisas, meus irmãos. Mas nós não podemos perder o que há de mais precioso, a nossa relação com Deus por meio de Cristo, que traz o verdadeiro contentamento. O seu contentamento depende de tudo que você tem em Cristo. E não há nada em você, ou materialmente fora de você, que possa garantir esse contentamento. Somos totalmente dependentes de Deus. E eu quero concluir falando então sobre o versículo 13. Veja, irmãos, que o cristão contente, ele é contente porque ele recebe o seu fortalecimento do Senhor. E aqui está aquele versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu disse há pouco que muitos líderes evangélicos do movimento coaching gospel aí, eles dizem o seguinte, eles pegam esse versículo e eles assassinam esse versículo. Eles pegam esse versículo e distorcem completamente esse versículo. Eles olham para o auditório e dizem assim, veja o que a Bíblia diz. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode tudo. Você é capaz de tudo. Você pode realizar tudo. Nada está fora do seu alcance. Vocês estão até gostando, eu acho, né? É bonito isso. Mas isso não é bíblico, meus irmãos. Não é bíblico. O que Paulo quer dizer com a palavra tudo aqui? Ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo diz respeito àquilo que ele disse no verso anterior.
Esse tudo, na visão do apóstolo Paulo, meus irmãos, diz respeito a todas as circunstâncias da vida. É como se o apóstolo Paulo dissesse assim: olha, eu posso estar contente em todas as situações, em todas as circunstâncias. E aí você pergunta: mas como que você pode estar contente em todas as circunstâncias, situações? Olha a sua vida, Paulo. E aí Paulo diz assim: eu posso estar contente porque tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, meus irmãos, na pobreza, na prisão, na dor, ele era fortalecido no Senhor e nada nem ninguém podia roubar o seu contentamento. Aí quando você está na luta, na dificuldade, na privação, você diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por isso e posso fazer a vontade de Deus e glorificar a Deus na minha vida, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. E aí você fala assim: pastor, mas eu não estou na prova, eu estou na bênção agora. Gostaram? Estou na bênção, porque eu estou numa fase boa, eu tenho um bom trabalho, um bom salário, eu estou com saúde, as coisas estão dando certo. E aí então? Aí você diz a mesma coisa: tudo posso naquele que me fortalece, porque a sua tentação será encontrar e descansar apenas no contentamento que é fruto do teu trabalho. O contentamento nas coisas materiais, físicas, financeiras. Essa vai ser a tentação. Mas aí o Senhor fala assim: não, o seu contentamento precisa estar em Cristo. Irmãos, às vezes é mais difícil se contentar com Cristo na fartura do que na privação. Mesmo nos tempos difíceis, meus irmãos, nós podemos fazer tudo o que Deus nos chamou para fazer, todas as coisas que glorificam o seu nome, por meio do poder de Jesus, aquele que nos fortalece. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. E há duas passagens interessantes, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, e em 2 Timóteo 4,17, quando ele diz que todos o abandonaram, todos me deixaram, ele diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. O segredo para suportar a vida dura, a prisão, a fome, a escassez, a separação das pessoas amadas e todo o sofrimento, meus irmãos, não estava naquela assim, disciplina, né? Paulo suportava tudo porque ele era um homem disciplinado, autocontrole, pastor. Estou fazendo agora uma coisa de autocontrole, pensamento positivo. Pastor, agora eu aprendi a negar a minha própria dor, então agora eu posso. Não, não era isso. Não era isso. O segredo para suportar tudo com contentamento, meus irmãos, era essa comunhão dinâmica que o apóstolo desfrutava com o Senhor. E eu quero aqui concluir, então, dizendo o seguinte: como nós buscamos esse fortalecimento no Senhor para desfrutarmos do contentamento em todo o tempo? Esse poder, meus irmãos, que nos fortalece, que nos renova, que nos mantém de pé, que traz alegria e satisfação no tempo das crises e também nos tempos de fartura, é um fortalecimento que você não recebe numa sessão de terapia. Esse fortalecimento você não consegue comprar na farmácia. Não, não dá. Esse fortalecimento ele não vem da confissão positiva, esse fortalecimento vem do Senhor e da sua relação com Ele. Eu e você precisamos gastar tempo com Cristo. Nós precisamos buscar a Cristo. Precisamos nos aproximar de Cristo. Nós precisamos meditar em Cristo. Nós precisamos conhecer mais a Cristo por meio da sua palavra, porque só em Cristo encontramos a força necessária e o contentamento necessário para vivermos a nossa vida cristã. Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E aí eu fico pensando, será que, meus irmãos, esse versículo é uma realidade na nossa vida? Pensa bem. Quando você diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, isso é uma realidade na sua vida? Você passa por um tempo difícil, aí você fala assim, tudo posso naquele que me fortalece.
eu consigo ainda assim ter contentamento na dor. E eu consigo ter contentamento em Cristo na bonança e na fartura. Eu não troco Cristo por deuses alternativos. Não. Não há atalhos, meus irmãos, para o contentamento. O contentamento vem de Deus. Mas o contentamento não é uma coisa que você abre a mão e fala assim, vem contentamento. Não adianta, você vai fazer isso e não vai resolver nada. O contentamento não é uma coisa que simplesmente cai do céu assim, entra em você. Não é assim que funciona. O contentamento vem por meio de Cristo. Quando você fala assim, não, eu decido e me arrependo e abandono os meus pecados, me livro deles, eu decido me dedicar à oração, à palavra, aos meios de graça, a participar da ceia com um coração sincero e arrependido e viver para a glória do Senhor. Se você ficar parado, simplesmente parado, não vai mudar absolutamente nada. Nada vai mudar na sua vida. Precisamos dar alguns passos. Irmãos, quando nos falta o contentamento, é porque nós estamos olhando na direção errada. Então, assim, fala assim, pastor, estou contente com a minha vida, estou contente com a minha família, estou contente com o meu trabalho. Amém. Se alegre nessas coisas. Isso é bom, é graça e bondade de Deus. Mas nunca se esqueça que no meio de todas as farturas, graças, conquistas e prosperidades que Deus te concede, não se esqueça que estas coisas, elas não foram te concedidas para serem a fonte última do seu contentamento. Deus quer que você se contente com Ele. Entendeu? E aí, mesmo quando as pessoas te assaltam, e agora? Eu continuo contente. E se chega uma enfermidade, você continua contente. Tanto numa condição quanto na outra, precisamos olhar para Cristo, confiarmos em Cristo, vivermos para Cristo, louvarmos, adorarmos e servirmos a Cristo, porque é o contentamento que vem de Cristo, meus irmãos, que inunda a nossa alma, que transforma o nosso coração e que nos faz desfrutar da verdadeira prosperidade, que não é aquela pregada pela teologia da prosperidade. Vou pedir para que você feche os seus olhos nesse momento. Senhor Deus, nós olhamos para a Tua palavra e nós percebemos, Pai, que é possível sim termos o nosso contentamento pleno em Cristo. Mesmo nas circunstâncias difíceis, Pai, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Muitas vezes, Pai, nas privações, reclamamos, murmuramos e nos tornamos dependentes, ó Deus, de mudanças, de soluções, de saídas. E de fato o Senhor nos agracia com essas mudanças, mas nos faça, Pai, jamais deixarmos o manancial de águas vivas. Ó Deus, que corramos em direção a Cristo, porque Ele próprio prometeu, aquele que corre em direção a Ele não terá sede e nem fome. Ó Pai de amor, abençoe o Teu povo nesta manhã. O Senhor tem nos concedido tantas bênçãos, Pai, tantas graças. O Senhor tem nos concedido fartura, o Senhor tem nos concedido prosperidade, o Senhor tem nos concedido, ó Deus, saúde, o Senhor tem derramado sobre nós inúmeras bênçãos. Mas, Pai de amor, nos ajude a desfrutarmos destas bênçãos, mas não nos esquecemos que a fonte última do nosso contentamento e da nossa alegria deve estar em nossa relação contigo. Porque quando estamos satisfeitos e contentes contigo, conseguimos utilizar todas as demais coisas para a tua honra e para a tua glória. E no tempo da privação, quando estas coisas nos faltarem, quando chegar o momento, Pai, da luta, da prova, no lar, na casa, com os filhos, que o Senhor nos dê a mesma graça para recorrermos à fonte do contentamento e nos alegrarmos em Ti. Tu és tudo o que temos, Pai. Não apenas tudo o que precisamos, Tu és tudo o que temos nesta vida e por toda a eternidade. Abençoe, Pai, a Tua igreja nesta manhã.
abençoe o teu povo. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.